Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode e Ser, o podcast de investigação criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho o prazer, a honra de ter aqui comigo hoje um grande nome da nossa Polícia de São Paulo, o delegado Marçal Ronda, que é filho do querido Massaro Ronda. Assim, a gente tem uma história familiar aqui, né, de pessoas que abraçaram a polícia e, mais do que abraçaram a polícia, eles abraçaram a nossa sociedade, porque eles trabalharam muitos anos a serviço da sociedade, a serviço do bem. Seja muito bem-vindo, Dr. Marçal Ronda. Muito obrigado, a honra é toda minha, né, Carla? A honra é toda minha. E eu queria começar fazendo uma pergunta que a gente faz para as pessoas que trabalham na polícia. Como é que isso tudo começou? Inspiração veio do meu pai, Massaro Ronda, um policial, um grande policial. Sou suspeito para falar, mas muitos dizem, se referem a ele como um lendário policial, né? E logicamente toda a inspiração veio dele. Né? Quando eu prestei o primeiro concurso para a polícia, eu fui carcereiro em 86. Eu nem falei para ele. Ele não sabia. Não. Quando eu fui lá, fui bem colocado no concurso. Quando ele soube, já estava no Diário Oficial. Em 86, olha só, gente, 1986. Em 86. Aí sim ele veio e falou, bom, já que você entrou, então vem cá, vamos conversar. Ele teve a primeira conversa comigo, de polícia para polícia, de pai para filho. Porque ele tinha receio de ficar incentivando os filhos a entrar na polícia, porque ele sabe o que é a polícia. Então hoje, por mais que a gente queira que um filho siga nessa nossa linha, nosso trabalho, mas quem trabalha na polícia sabe o quanto é arriscado, né? Muito. Então você quer o melhor para o seu filho. Então hoje em dia eu prefiro que, como eu me conduzi, eu tenho 2 filhos já criados, casados, formados, um é engenheiro, outro administrador de empresas, estão bem. E eu fico feliz, fico tranquilo, porque se eles tivessem entrado na polícia era uma preocupação a mais, né? Porque a gente sabendo como é a carreira policial, Tem muitos riscos. Muitos riscos, né? E quando eu entrei, passei, ele me chamou para conversa, me explicou, aqui assim, 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 já deu os primeiros passos, as primeiras luzes. Mas a inspiração vem lá desde o tempo que ele aparecia com a viatura na época da RUD. Inclusive tem uma foto dele, daquele, era frio, aquele casaco 3/4, aquele estilo policial dos anos 60, dos anos 70, né? Aquilo era magnífico para mim, era... Mas, doutor Marçal, e os seus irmãos? Eu tive um irmão que, infelizmente, foi embora antes do combinado, como a gente diz. Ele entrou na polícia antes de mim, né? Também foi minha inspiração, que era a réplica do meu pai, Marcelo Ronda. Ele foi carcereiro, foi agente, investigador, trabalhou mais de 12 anos na polícia, depois foi para o Japão e ficou 22 anos no Japão. Retornou, continuou estudando, trabalhando, entrou na Fundação Casa, concluiu a faculdade de Direito e, infelizmente, quando estava quase entrando na OAB, tirando a OAB, problema médico, problema de saúde, ele partiu. Mas ele fez carreira policial também. Fez carreira policial. Olha só a importância do seu pai, né? Exatamente. Ele inspirou você, ele inspirou seu irmão. E a sua mãe? Porque as mães ficam muito preocupadas, né? Eu lembro que eu entrevistei o Fukuoka, o Rodrigo Fukuoka aqui também, ele falou, quando minha mãe soube, ela se jogou no chão, falou que ia morrer. Como que você vai ser policial? Pois é, minha mãe, eu entrei na polícia um ano depois, alguns meses depois que minha mãe partiu. Né? Então ela não chegou a saber. Não chegou a ver. Mas ela é um anjo da guarda, então, né? Tá protegendo vocês. Ela ficaria feliz, assim como ficou feliz com o meu irmão tendo entrado, então ela, com certeza... Então, doutor Marçal, foi seu pai cuidando de vocês ali, né? Naquele momento, seu irmão, depois você, toda uma família de policiais. E a postura dele, a figura dele, a gente, é pelo exemplo, né? A força do exemplo. A força do exemplo. A postura dele como policial era assim de causar aquela inspiração, aquela emoção. Se olhar seu pai trabalhando, o comportamento, a gente às vezes visitava ali na delegacia e via como era o dia a dia ali, né? Fala, um dia eu quero estar aqui com ele. E você sabe que os seus pares te admiram muito, né? Você tem uma carreira ali que é impecável dentro da Polícia de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo. Dr. Marçal Ronda, para quem não sabe, acho que passou em todos os departamentos. Passei. Acho que eu passei pelo menos nos principais,
Porque eu comecei no DEIC como carcereiro, no DEIC mesmo, 2 anos depois de carcereiro, eu passei para escrivão e fiquei como escrivão 5 anos. Aí eu trabalhei na DIG, no Patrimônio, trabalhei na Rouba Bancos, inclusive com meu pai. E de lá da Rouba Bancos, terminei a faculdade, passei para delegado, fui o segundo colocado no concurso e o primeiro na academia, no curso de formação. Estava bem afiado na época, né? Tava. E dali, como eu fui, né? Fui premiado, né? Fui o segundo concurso, primeiro da academia, e me deram um prêmio, me designaram para Itapevi. Gente, para quem não sabe, a região de Itapevi, eu não sei como era naquela época, mas nos dias atuais pega fogo, né? Nossa, pior que hoje, inclusive. Hoje está melhor? Não sei, não faço ideia. Porque mas ali eu estava conversando com a Priscila, né? Que é a delegada, que é a secretária de segurança lá em Itapevi, ela falou, cara, aqui é a coisa... O fogo pega aqui. Foi o tipo da coisa. Eu não vou citar o nome dele, mas quando eu saí da cerimônia de posse, peguei o ofício, fui para Itapevi, que eu não fazia ideia nem de onde ficava. Eu me apresentei, na época era seccional de Osasco, e o seccional era conhecido da época, trabalhando no DEIC e tal. Quando ele olhou, você está vindo para cá? Ele não sabia que eu estava indo para lá. Falei, tá vindo para cá? Deixa eu ver o ofício. Quando ele viu assim, eu falei assim, nossa, você está indo para lá, meus pêsames. Mas não, falou, então de brincadeira, que nós éramos amigos, porque era muito difícil. Porque ele queria dizer que você ia pegar um trabalho grande ali. Né? E tanto é que é um tipo não é tranquilo. 2 meses depois eu consegui, né? Fui transferido fiz uma permuta para São Bernardo, presente de grego também, né? Saí do fogo pulei do fogo da frigideira para o fogo. Ou 6 por meia dúzia, né? 2 meses depois, em Itapevi, mataram um delegado de plantão, Dr. João. Inclusive, o nome do distrito hoje leva o nome Dr. João, se eu não me engano. Na fuga, tentativa de fuga, mataram o delegado. Você vê como era Itapevi. Foi logo depois de eu ter saído, quando eu fui para poucos meses depois, eu estava em São Bernardo, fiquei sabendo, a gente ficou sabendo. Hoje o distrito tem o nome dele, Dr. João, não me lembro sobre o nome, por causa dessa morte, dele ter sido morto na tentativa de fuga dos presos. Você vê como era Itapevi, né? São Bernardo, eu troquei presente de grego, né? Primeiro DP era uma beleza, cadeião com 400 presos, a cadeia parecia queijo suíço, de tanto buraco. Teve 4 fugas, tem 4 tentativas de fugas em 2 meses, para você ter uma ideia. 400 presos. Eles tentavam cavar, vinha a prefeitura, tal, a polícia descobria, vinha a prefeitura, colocava concreto. Eles cavavam embaixo do concreto. Aí vinha a prefeitura, colocava de novo. Aí os presos vinham lá, cavavam, esquentavam o concreto, porque o concreto precisa de um tempo para secar. Entendi. Enquanto não seca... Aí eles esquentavam o concreto, sabendo que o concreto rachava. E abria buraco de novo e saía. Foi uma coisa assim... Gente, é a tecnologia do crime, doutor Marçal. Dá para escrever um livro sobre essas coisas. E era um inferno ali. Fora, o primeiro DP é sempre um inferno em qualquer lugar do mundo, né? Porque é o primeiro, né? E como é que eles conseguiam esquentar o concreto? Eles têm algumas coisas lá dentro, tem negócio de tipo espiriteira para esquentar comida, aquelas coisas, fazer café. Então lá na época tinha. Era permitido. Se não era, eles davam um jeito de criar. Eles criavam sempre uma moda. Eles são muito engenhosos. São. Teve uma tentativa de fuga que no meu plantão foi impedida. Aí, por quê? Descobriram que começaram a cavar e eles faziam colchões da terra, porque não dava para escoar tudo pelo ralo. Pelo ralo. Então, a parte da terra eles faziam colchões, né? E a cama estava crescendo, né? Estava ficando mais alta. Era um colchão de qualidade, gente. Aí caiu a casa, tal, põe todo mundo no pátio, vamos fazer fecha o xadrez, tal, interdita, fazer a contagem de presos. Faz a contagem, recontagem. Doutor, tá faltando um. Como tá faltando um? Não fugiu ninguém. Nós chegamos antes do buraco. O buraco estava indo lá para o pátio da Ciretran. Né? Já estava grande esse buraco. Quando colocaram a terra na porta do distrito, a terra toda, deu até reportagem lá para ver. Parecia uma muralha de saco de terra. Bom, mas cadê o preso? Aí procura o preso, conta, reconta, aí descobriram. Ele estava igual um morcego. Assim, tem. Ali foi motivo de piada, né? Virou piada, porque ele estava. Tem uns canos nas construções das cadeias. Tem uns canos que ficam para fora, né?
Não estão cobertos. Não estão cobertos. Faz parte da parte hidráulica, quando se fez, sei lá, não entendo de engenharia, porque aqueles canos ficam para os. Tinha alguns canos assim, na cela. Ele estava ali de ponta cabeça, literalmente igual um morcego, por horas. Por horas, que aquela contagem, recontagem, tudo conseguiu. Sai daí, Batman. Vamos lá. Aí o Batman saiu. Homem morcego. Chateado, ficou horas ali para nada, né? Mas era São Bernardo. Na São Bernardo, o plantão super corrido, muita ocorrência. E é difícil, porque você acabou de mencionar que vocês cuidavam, imagina, de um distrito policial que tinha uma cadeia ali dentro com 400 pessoas. Hiperlotado. Se cabia 100, tinha 400. Estava assim, aquela situação. Ou seja, de 1994. 4 vezes mais. É até uma coisa desumana, né? Isso aí também, né? Exatamente. Deve ser muito difícil para os policiais também lidar com aquela tensão, porque aquilo é uma panela de pressão, Exatamente. Né? É muito, muito complicado. A gente tem uma revolta ali dentro. Tem que ter uma cabeça, tem que ter um controle. E tinha muita briga? Eles brigavam muito entre eles? Não, até que não. Porque a gente tudo é questão de controle e administração, né? Tá. Então dava para administrar. A única coisa é que eles tentavam fugir toda hora, né? É lógico, mas rebelião ali dentro, briga, entre eles mesmos, aquele momento, daquela época, não se tinha tanto esse problema, né? E me conta como foi esse seu período de trabalhar junto com seu pai lá na Rouba Bancos, porque é uma delegacia muito importante do DEIC, né? Sim, e eu imagino que naquela época aquela delegacia devia bombar. Sim, estava no auge lá, a época era chefiada pelo Oscar Matsu, saudoso Oscar Matsu, e era um grande chefe, um grande líder. O Matsu era fora do normal. E dava uma parceria muito certa, eles eram os dois japoneses lá. Acontece que meu pai era de um tipo que ele não queria ser encarregado, não queria ser chefe. Ele poderia ter sido chefe da Rouba Banco, de alguma delegacia, mas ele não queria. Falei, não quero essa perturbação, essa encheção de saco. Era o tipo dele, que ele orientava o fechado, metódico, determinado, muito disciplinado, né? Mas dava uma parceria, assim, o Matsu é aquele líder nato, oriental também, tem as suas características orientais e tal, mas ele é a diferença do chefe e do líder, estava tudo ali. Na postura do Matsu. Mas era um trabalho grande, porque tinha muito rouba-bancos. Tinha. E não muita só meu pai. O Matsu conseguiu formar um time naquela época, uma equipe. Tinha o meu pai, falou do meu pai, mas tinham vários policiais ali muito bons. Meu pai fazia aquela parceria eterna com o Parreira, então nós tínhamos outros policiais e todos faziam grandes trabalhos. E quando eles se uniam, o trabalho saía muito melhor. Irmandade, né? Tá então vendo? eles tinham as equipes, Irmandade. Porque você falou tudo, a gente vai falar da Irmandade Policial bastante aqui. Isso. Mas é importante que o Dr. Marçal explique para a gente essa questão da união, porque o trabalho policial, ele é um trabalho de vários pares ali, e essas pessoas precisam trabalhar coordenadas, porque é muito difícil. E eu vivi numa época que isso era fundamental, era um peso importante. O respeito, tinham as equipes, a guerra, a disputa entre as equipes era a mais saudável possível. Então, no DEIC eu vivenciei isso em loco, de perto, que tinha uma guerra que a gente podia chamar de vaidade das equipes, mas essa vaidade era positiva, de quem prendia mais, quem prendia melhor. Entende? Sem erros, né? Sem erros. Não tinha assim, não estava sendo disputado um troféu, dinheiro nem nada. Falar, essa cana aí fui eu que dei. Porque a gente via, e eu tinha um fichário no DEIC que tinha ficha de todo mundo, tinha um prontuário de todo mundo. Então os policiais iam lá fazer as anotações e tinham lá puxar a ficha de fulano, ciclano, tal. E na ficha de fulano e ciclano passou na mão da Apolo tal, ou das outras delegacias, Laser, Vênus, Saturno, tinham as diversas delegacias. No patrimônio era Apolo, né? Sim. De Vecar era Laser, e assim que são os nomes. Os nomes, a DIG era Vênus, era o prefixo das viaturas. Então tinha lá, e eles falavam, tá vendo aqui, esse cara passou na minha mão tal dia, tal, assinou tantas broncas, tal. Então essa vaidade era positiva. Mas, embora tivesse essa disputa positiva, que era bom para o departamento, bom para a polícia, boa para a sociedade, né, que era qualidade. Então se cobrava muito também, principalmente no DEIC, eu digo isso porque vivi isso, a qualidade das prisões. Existia também aquela coisa, quando era uma prisão, né, não muito nobre, vamos dizer assim, então virava até motivo de
de uma certa cobrança, uma certa piada. Fala assim, ó, servicinho, pé de chinelo e tal. E isso é uma cobrança. Aqui é dake, cara. Você não pode ficar prendendo pé de chinelo. Aqui a gente precisa pegar Aqui os você tem que se cabeças. concentrar em ladrão bom, grandes Traficante quadrilhas e grande. tal. Mas era uma cobrança, do ponto de vista da convivência pessoal, para cobrar para o outro melhorar. Tá, você está no Entendi. DEIC, então aqui é o Departamento Especializado de Investigações Criminais, especializado de investigações criminais, sem desmerecer o trabalho das unidades territoriais, que estão ali para ser o nosso pronto-socorro, né? Eles não são obrigados a fazer grandes serviços, eles estão ali com a porta aberta para receber as emergências e repassar para as Da especializadas. população, isso. Então, eles são extremamente importantes, o pessoal da linha de frente, né, da infantaria ali São as delegacias de área. são as delegacias de área. Criaram-se as especializadas justamente para melhorar a capacidade de atendimento das unidades territoriais. Antes se fazia tudo por uma delegacia, tá, mas com o aumento da demanda, o crescimento da cidade, o crescimento do estado, tal, precisamos, tá havendo muita ocorrência, precisamos selecionar para que tenha uma atuação incisiva na cabeça do problema. Sim. E principalmente Entendeu? quando a gente está falando do DEIC, que a gente está falando de crime patrimonial, rouba Sim, banco, exatamente. né? Tinha a delegacia de roubo a joalherias. Sim, depois furto roubo de acabou, joias, tal, que era né? da terceira, quarta do patrimônio, tal. A DVCAR, uma Advoca- especializada, né? Em Se rouba virou carros. divisão, era uma delegacia da divisão de patrimônio, cresceu tanto a demanda com relação a veículos, envolvendo roubos, furto e desmanche de veículos, que virou uma divisão de DVCAR, para você ter uma ideia. Entendeu? De tão grande que era. A DISE era uma divisão de entorpecentes. Era uma delegacia de entorpecentes, virou divisão virou departamento. Que virou Você tem departamento de narcóticos. narcóticos. E você trabalhou em todos esses departamentos. Você trabalhou no DEIC, no DENARC, no DHPP e DEIC, DEMACRO, DECAP, DHPP e DENARC. Doutor Marçal, na sua experiência, qual foi o departamento mais difícil de se trabalhar? E aí, quando eu digo de se trabalhar em termos de trabalho policial, que eu acho que é legal a gente falar, e qual foi o mais difícil em termos de trabalhar quando a gente pensa no sistema? O mais difícil, o mais honroso e gratificante foi o DEIC, foi o início, foi a história. A história tem a questão pessoal. O mais difícil e o mais instrutivo, que mais ensinou, foi o DHPP. Eu imagino, porque é o DHPP, Departamento de Homicídios e DHPP. Proteção à Pessoa. Ali, a missão, a tarefa ali é um jogo de xadrez, é outra história. Uma coisa é você trabalhar no patrimônio, em que existem padrões, né? Ladrão tem padrão, crime tem padrão. Uhum. Se você segue o padrão, você, sabendo usar inteligência, experiência, conhecimento, informação, você consegue esclarecer as coisas. O homicídio não existe um padrão, não existe especialista em homicídio. Até existe, mas, por exemplo, se você falar de serial killer aqui, são raros. Se falar de atirador pago aqui, é raro. Então, os crimes aqui, os homicídios são motivados ou, por exemplo, por dívida de drogas, por crimes que são crimes passionais, a maioria são crimes familiares. Crimes de drogas. Então, tem uma diversidade que aí começa o grande mistério. Então, você tem que partir do local, do nada, da falta de informação, da falta de testemunhas. É muito difícil. Do nada para o tudo. Porque você precisa descobrir a motivação e a autoria. Exatamente. E muitas vezes, quando vai parar na mão do DHPP, porque não tem autoria e tampouco a motivação. Então, na verdade, é o que o Dr. Marçal falou aqui. Você parte do zero. Então, as pistas que você pode colher num crime de patrimônio são determinadas, são mais plausíveis, mais palpáveis e visíveis e mais fácil de seguir, vamos dizer assim, do que do homicídio, que você parte do nada. Primeiro, você não conhece a vítima, você não conhece nada, o que aconteceu, aí você vai colhendo informações, vai tendo uma história quando você não tem nada. E quando é um corpo abandonado num lugar qualquer?
Você tem que começar a reconstruir toda uma história, é um jogo de xadrez, sabe, é um grande mosaico que você tem que ir montando as peças, e ali de uma hora para outra pode sair de uma versão, de uma vertente, de um caminhamento para outro, completamente diferente. Eu concordo. Você tem da questão que, dependendo da época que você trabalhou no DHPP, não tinha nem tecnologia. Hoje tem muita Não tecnologia para ajudar a polícia. para tudo. Para você ter uma ideia, para você conseguir, na minha época eu trabalhei lá de 96 a 99, para você, não tinha DNA, por exemplo, no laboratório. Uhum. Você colhia até, mas você não conseguia analisar. Você tinha que recorrer a uma universidade. Tinha um professor, que foi nosso professor, inclusive lá em Mogi, eu comecei a fazer direito em Mogi, depois eu vim para São Paulo, Dr. Vilmes Roberto, ele é professor da Academia também de Medicina Legal. Ele que conhecia a gente, quando tinha alguma coisa muito complicada, que precisava realmente de um DNA, tinha que recorrer a ele para ele ter interceder junto à faculdade para conseguir um exame de DNA. Hoje tem um laboratório de DNA no IC, etc. E tal. Não tinha. Eu inclusive, teve um caso que eu esclareci assim na raça. Uau! Porque o sangue do matador ficou na calota, no aro do pneu que ele teve que trocar. Estourou o pneu, ele teve que trocar, cortou nas farpas lá do aço do pneu, e o sangue dele ficou no aro da roda. Calota. Né? O carro da vítima, foi na saída de um shopping, o engenheiro estava na construção no shopping e tal, aquela batida na traseira do carro, fez o engenheiro parar e sequestro. Aí começou a rodar com o engenheiro e tal, fez saques e acabou matando lá no Embu. Mas deixou esse vestígio lá. Mesmo assim, foi assim uma luta, porque não tinha DNA, não tinha exame de DNA. Conseguimos juntar outros elementos e acabei mandando a quadrilha para a cadeia, mas foi muito difícil. Seria muito mais rápido, conseguiria esclarecer talvez outros crimes se eu tivesse uma tecnologia na época. Inclusive a captura foi muito difícil, o problema de comunicação muito precário, ainda mais na região ali, foi entre a Zona Sul, né, a área do Morumbi e Francisco Morato, né? Uhum. Comunicação péssima. Eles conseguiram, na captura, conseguiram se evadir a ponto de carbonizar uma das vítimas, né? Atear fogo no carro, conseguir salvar uma, a outra não. Mas se tivesse uma tecnologia na época, um sistema de tecnologia de comunicação como se tem hoje, o próprio WhatsApp, né? Nossa, com certeza eu teria evitado aquela. Exatamente. E aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta, que agora o doutor Marçal, ele se aposentou. Então, ele tem muito mais liberdade, né? Inclusive para poder falar e criticar algumas coisas. Eu digo que a crítica, ela não é negativa, né? Muito pelo contrário, às vezes ela é muito positiva. Sim. Quando ela é bem pontuada, ela é bem feita. Quando a gente pensa na nossa estrutura da nossa polícia, vamos falar da Polícia Civil aqui, e a gente tem uma gama de crimes enormes, né? E é o que você acabou de me dizer. A polícia precisou criar os departamentos especializados para trabalhar e conseguir combater determinados crimes. A gente entende que não adianta só ter um departamento especializado se você também não tiver mão de obra especializada, Sim. policiais especializados. E aí, o senhor me corrija se eu estiver errada. Como eu vejo, quando você investe, né, anos naquele policial, que ele está lá trabalhando ali, né, no rouba-bancos, que ele é o que você acabou de dizer. Ele é um criminoso que se especializou em roubar bancos. Até conversando, né, com seus pares, eles me explicam que é um criminoso já mais velho, ele tem muito mais controle, porque é um crime mais complexo, né? Então, você precisa conhecer aquelas figuras, e são todas figuras meio conhecidas da polícia, né? E, como tudo na vida, você precisa criar a sua rede, né, de comunicação e de relacionamento, mesmo que seja dentro do universo do crime. Você tem que saber quem pode te dar a informação correta, de quando um roubo vai acontecer, se existe algo programado. Então, é um trabalho muito especializado. Se a gente vai para a área de narcóticos, a mesma coisa. Quando é que uma droga vai, né, tá sendo explorada, vendida, aonde? Enfim, se a gente vai para um homicídio, é o que você acabou de falar. Você tem que entender, talvez, da natureza humana, né? O que leva
um pai a querer matar uma filha, tem as questões da psicologia forense, né? Tentar entender na cabeça daquela pessoa, tentar entender um crime passional. E o que eu vejo? Eu vejo muitos policiais que se especializam, e aí, esse é um ponto de vista meu, tá? Vou trazer aqui. Até porque eu morei muitos anos também fora do país e eu conheci a polícia nos Estados Unidos. Ela é completamente diferente da nossa aqui, né? Ela é muito mais independente. A nossa polícia ela é dependente dos governos que estão ali, né? Principalmente quando a gente fala do governo executivo, que é o que vai estar mandando ali. Então, ele vai escolher o secretário de segurança, ele vai escolher o delegado-geral, ele vai escolher o comandante, ele vai escolher aquilo tudo. E dependendo dos desejos, você muda as diretorias. E quando muda a diretoria, cada um quer trazer os seus pares. E, de repente, você pegou um policial que é super especializado em roubar banco e jogou ele no homicídios. Não que ele não vai ter capacidade de fazer, lógico que ele vai ter, ele conhece, ele passou anos lá na Cadepol, ele está fazendo as reciclagens. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta, não é uma frustração? Porque esse desejo de mudar de um departamento para o outro deveria nascer dentro das pessoas ali. E é lógico que a gente tem que abrir espaço para que novas pessoas também possam, por exemplo, uma pessoa que de repente ficou anos, ela falou, eu fiquei muitos anos aqui, no DENAR, que eu realmente gostaria de, sei lá, eu quero ir para o DHPP, eu quero trabalhar no DHPP agora, eu cansei. Então, você abrir, mas você entende? E hoje, o que eu vejo, de repente, eu sinto muita frustração dos policiais que, de repente, cara, o que eu gostava de fazer era isso aqui, eu gostava de trabalhar no DEIC, ou eu gosto de trabalhar com violência doméstica, eu queria ficar numa DDM. Sim. Bom, primeiro, a questão da especialização na polícia, ela nasce daquela questão daquele princípio. A criminalidade se especializa também. Sim. Então a polícia tem que acompanhar. Então, hoje o indivíduo começa furtando um carro, daqui a pouco ele já monta um desmanche, daqui a pouco ele está levando o carro, adultera, leva carros para outro país, e está comandando quadrilhas, monta uma estrutura, ele se especializou. Ele começou lá atrás ajudando a furtar um carro, ajudando a desmanchar. Daqui a pouco ele é dono do desmanche, dono de uma quadrilha no sistema que manda carros para o adultério, manda carros para outros estados ou para outros países. Nas drogas, a mesma coisa. O cara hoje começa fumando baseadinho, começa cheirando uma coca, tal. Daqui a pouco ele começa a ser o vigia, né? Trabalha a fazer um trabalho para o traficante, daqui a pouco ele está traficando, daqui a pouco ele está gerenciando, daqui a pouco ele... É o dono. É o dono. Vai crescer. Da biqueira. Em todas as áreas criminais, ela se especializa. E é o que nós vamos falar daqui a pouco do crime organizado. Por que o crime se organizou? Então a polícia não podia ficar para trás, ela tem que, dentro daquela demanda... Tem que se organizar também. Tem que se organizar também. A mesma coisa do hospital. E se especializar. Hoje você abre um pronto-socorro, mas tem uma hora que você tem que começar a criar clínicas e setores especializados para outras demandas, né? Para fazer o serviço cirurgias, né? Então você tem que especializar o seu corpo médico ali. Então na polícia, o sistema... Qual que é o maior problema da polícia paulista, da polícia brasileira? O fato de nós sermos uma polícia de governo e não uma polícia de Estado. Começa a dar diferença do sistema norte-americano, do sistema inglês, do sistema anglo-saxônico de uma forma. A autonomia do órgão policial. A polícia jamais poderia pertencer a um político. Eu concordo. Jamais. Tinha que ser um órgão do Estado. Quando é um órgão do Estado, quando é um banco central, né? Quando é um banco central, tem lá um presidente da República, mas o Banco Central tem que cumprir as regras de mercado, não a vontade do presidente. Exatamente. Né? É que as pessoas não sabem como funciona a polícia nos outros países. Essa independência que é importantíssima. Nós tivemos uma aula, inclusive de direitos humanos, como veio um inspetor da Scotland Yard. Foi uma aula muito interessante, como funciona a investigação lá. Inclusive, o princípio de investigação deles é o contrário do nosso. Eles tentam provar o álibi apresentado pelo suspeito. Eles investigam para provar a inocência do suspeito. Na medida que eles não provam, eles provam o contrário. Por isso que a palavra de um policial lá em juízo tem peso total. Né? Entende? Porque ele tem que provar que aquela pessoa
tá se dizendo inocente, então tenta provar a inocência do suspeito. Não consegui provar a inocência. Não consegue, o que resta? A culpa. Exatamente. Aqui é o contrário, aqui a gente tenta provar a culpa. A culpa o tempo todo. Aí né? vem o suspeito dizendo que não, o advogado tentando provar que não, e fica aquela guerra. Eu tento provar que você é culpado, você tenta provar que é inocente. Mas o juiz acaba prevalecendo em dúvida para o réu. É ruim para a gente. E teve um momento que eu perguntei para ele a quem a Scotland Yard, que na verdade é Serviço Metropolitano de Polícia de Londres. Ele falou, ele não entendeu a pergunta, e a tradutora repetiu, traduziu para que ele entendesse. Ele falou, nós não somos subordinados a ninguém. Nós somos um departamento autônomo. A única coisa é que nós prestamos juramento à rainha, na época, a Elizabeth ainda estava lá, né? E somos fiscalizados por um comissariado formado de gente da comunidade, representantes da comunidade, da política, tal, só. Nós administramos as nossas verbas, as nossas contratações, cortamos na própria carne. Temos corrupção, sim, infelizmente, isso tem no mundo todo, mas nós cortamos na própria carne, nós contratamos, nós demitimos, temos autonomia. Nos Estados Unidos também é assim. Exatamente. Inclusive, que seria a figura do nosso delegado-geral, ele é eleito pelo povo, né? É o povo que decide quem é que será essa figura. Não é político, não é um cargo político, né? Que um político manda. O problema é esse, é que nós não pertencemos ao povo, pertencemos a um grupo político que está eventualmente no poder. Isso é a pior coisa que pode existir para a segurança pública. Segurança tem que ser pública, para o povo. Essa matéria, esse tipo de serviço público não pode pertencer a políticos, que aí vem essa questão do político, a vaidade, né, o eu, né, o maior dos pecados, a vaidade, né, que gera toda essa desestrutura, desmoraliza o sistema, porque você, não vou citar o nome, uma vez achei interessante um determinado seccional, estava chegando, de passagem lá, ele estava assumindo o posto, né, e ele falou, vamos iniciar uma nova era. Eu falei, nossa, que grandeza. Ou seja, ele dá a cara dele pessoal para a gestão dele. Então, tudo que o outro fez de bom, de interessante, não interessa. É a cara do político. O que o político faz quando assume? É da natureza política. Ele assume, qualquer político assume um cargo, ele faz questão de apagar o que o outro fez e começar a dar o nome dele. Né? Essa é a natureza. Isso não pode acontecer com a polícia. A polícia não pertence a esse ou aquele. E isso, o que acontece? Isso contamina todo o sistema. Então, vem de cima para baixo. Ou seja, um político manda no delegado-geral, escolhe o delegado-geral não tem mando sobre os cargos do conselho, são indicações políticas, então são políticos que mandam nos conselheiros, a verdade é essa. São indicações políticas. Que são os conselhos de segurança. Né? São os conselheiros, os cardeais do Conselho da Polícia. Né? E aí vai descendo. Então, tudo que se faz na polícia, primeiramente, é para não desagradar aquele político. Aí daquele se desagradar. Eu tive problemas com isso, de desagradar políticos. Vários policiais, o que aconteceu? Né? Tiveram, dá um pé nele. Isso é muito Aí ruim. Não interessa se você está fazendo um bom trabalho, se você se especializou. Desestrutura, desmonta todo o sistema. A gente tem um custo danado para se especializar, para fazer frente a um determinado demanda, a um crime. Aí acontece o que você acabou de falar. E tem policiais que investem em si próprios, na formação. Por exemplo, o cara vai para a informática, vai para crimes cibernéticos, ou vai para a área de homicídios, o crime patrimonial, seja lá qual for o crime, ele se especializa naquilo que ele está fazendo. Porque quando ele gosta, ele quer, ele se especializa, dá o melhor de si. Você tem um sniper, é ele que está pagando muitas vezes. De si próprio, exatamente. Os cursos. E aí, de repente, de uma hora para outra, ele toma um bonde. Né? Eu estava na divisão de prevenção e educação em 2009, né? Estava bem. Ia escrever um livro sobre o meu tema, estava nas palestras, meu tema era esporte na prevenção às drogas, eu tinha uma ONG, tinha um trabalho com ex-atletas junto à prefeitura, estava indo de vento em popa, ia até escrever um livro a respeito. De uma hora para outra, por questões pessoais, questões políticas, tomei um bonde, dormi assistente da divisão de prevenção e educação, acordei plantonista do 46DP em 3, 4 equipes, onde deviam ter 5. Quer dizer, tudo aquilo que eu construí, que eu me especializei na área da prevenção às drogas, do esporte contra as drogas, esquece.
Esquece. Mas E é o que acontece com outros. No DHPP não foi diferente. Eu estava bem, minha equipe, fiz uma equipe campeã de esclarecimentos. Estava assim, consegui, né, contaminar minha equipe com aquela motivação de defender a vida. A gente não pode resgatar vidas, mas a gente tem obrigação de dar um mínimo de satisfação para as famílias. É o nosso dever, nós estamos ganhando para isso, nós estamos aqui para isso. E quando você esclarece homicídios, consegue prender, mandar para a cadeia o assassino, o matador para prestar contas com a justiça, você evita outros crimes, evita que ele continue matando. O primeiro elemento, que o cara que mata uma vez, ele tem a tendência a matar outras vezes. Se não existe punição, ele se sente à vontade. É a história de fazer o local de homicídio, a demora, não sei como está hoje em dia, mas naquela época, Deus sabe a demora que se tinha. Às vezes a gente conseguia chegar rápido para prestar assessoramento, às vezes não, às vezes ficava horas. Tinha vezes que éramos cobrados, ficava lá o corpo lá no local 8, 12 horas. O que acontece? O assassino ia assistir a perícia. O matador muitas vezes ia assistir a cena da perícia. A gente ia descobrir depois. Porque vinha alguma testemunha, vocês estavam fazendo a perícia lá, o matador estava só assistindo. Intimidando as testemunhas. Por quê? O primeiro descrédito vem da demora. Se a polícia demorou 6, 8, 10 horas para chegar aqui para fazer a perícia, imagine quando eu precisar investigar, se eu for testemunhar e precisar da ajuda da polícia. As pessoas que têm até aquela motivação para testemunhar ficam caladas. E quando você atende rápido, estabelece que é o que eu fazia com a minha equipe, o mais rápido possível, dar a maior atenção possível, começar a esclarecer, eu criei lá na época um panfletinho e fiz lá, chega de violência, tal, disse que homicídios, tal, fiz lá e falava para os meus policiais, vocês estão no local, o corpo fala, o local fala, tudo aqui fala. É questão de leitura, sabe? Interesse e leitura. Não façam de qualquer jeito, pensando em voltar para a delegacia e deixar para depois fazer a investigação tal, que a prova morre aqui. A prova vai ser enterrada junto com o corpo. Entendeu? O corpo fala, o local fala, as pessoas falam, ainda que pelo olhar. E quanto mais você interage ali, você não deu outra. Eu comecei a distribuir aquele panfletinho de nada lá. Tal, distribuía no local, para todas as pessoas, para não ficar uma pessoa só avisada. Começou a cair uma ligação atrás da outra da informação. Por quê? Ninguém gosta de morar perto de assassino. As pessoas, independente do seu poder aquisitivo, de ser pobre, de ser rico, de ser branco ou preto, elas querem colaborar. Isso é do ser humano. O ser humano é colaborativo. É colaborativo. E se ela percebe do órgão do Estado esse link, essa vontade de trabalhar, ela interage, ela ajuda, colabora para a própria paz, né? Local. Não, vamos pôr esse cara. E a indignação. O crime de homicídio causa a todos uma indignação imediata. Você não pode deixar passar esse momento. Essa indignação vai do primeiro momento que você vai ver o corpo. É o choque, o impacto que causa no ser humano. Todo ser humano é suscetível a isso. Ninguém chega a ver um corpo ali baleado, ensanguentado, esfaqueado e fica passivo. É mais um. Não. O primeiro impacto é, nossa, tem que ser feita justiça. Como é que foi, coitado? Tal. Esse sentimento. Se você não aproveita esse momento, passa 1, 2, 6, 8 horas, a pessoa desacredita. Fala, nossa, até agora o corpo está largado aí. Ninguém fez nada. Aí quando chega a polícia, a hora que os caras... Não perde a confiança, perde a fé. Eu não... Você tem toda a razão. E quando eu chegava... E outra, quando chega a atuação dos policiais, estão interessados ou não, as pessoas correspondem. E foi um sucesso naquele momento, entendeu? Mas, voltando. Então, quando você... isso vem do dia a dia. Então, você cria uma equipe, monta uma equipe... E do nada essa equipe se especializa, é desmontada. Não, isso Quem é que perde com isso? A sociedade. Que até chegar um novo delegado, até chegar um novo investigador, remontar a equipe, você perde toda aquela estrutura. Não, é desmotivador. E você sabe, eu vou além, né? Eu adoro pegar pautas complexas e espinhudas, né? Eu vou conversar com os nossos legisladores, porque eu entendo que isso é uma prerrogativa estadual. Por que é que a gente não pode ter uma lei para eleger o nosso delegado-geral? Tentou-se, mas eles não largam o osso.
Então, para poder. eleger o nosso comandante da PM. Mas eu vou fazer a pergunta, porque assim, as pessoas precisam trazer respostas, né? Porque quando você entende que o povo está escolhendo, então, assim, eu entendo que os secretários, as secretarias vão ficar embaixo, né, do nosso governador ou da nossa governadora, porque ele vai montar a Secretaria de Segurança, de Educação, mas a questão do nosso sistema policial, quanto mais independente ele for de desejos, né, e de questões políticas, mais a sociedade ganha. Mais você vai ter resolução de crimes, mais a coisa vai andar. E aí vai acabar ficando realmente quem gosta do trabalho policial. Porque eu, doutor Marçal, conheci policiais incríveis no Brasil inteiro. Conheço, né? Policiais maravilhosos, que realmente amam o que fazem. Você fala assim, gente, esse daí gosta. Mas tem muita gente ali que entrou para encostar o burro na sombra, né? Concurseiro, que você fala, o que você está fazendo aí, colega? Vocação zero. Vocação zero. Nenhuma, que você não entende o que aquela pessoa está fazendo. Ele não veio para fazer polícia, veio para ter um emprego. Exatamente. Não é um trabalho, é um emprego, né? E aí o que acontece? Só que é uma área muito sensível. A gente precisa da polícia. Se não tiver vocação, não funciona. Para ser polícia tem que ter vocação. Se não tiver vocação, pede para sair. Tem que ser vocacionado, porque não é fácil. A polícia, eu sempre digo, a gente trabalha na área, né, investigativa, trabalha perto da polícia, mas vocês vão muito mais além, vocês vão no esgoto. A gente recebe lá um processo, muitas vezes a gente olha as imagens, são imagens horrorosas, mas vocês de fato sentiram o cheiro, viram in loco. A maioria da sociedade não tem noção do que é esse trabalho. Não tem, não sabe. As pessoas não sabe o que é lidar, de repente, com uma guerra de traficantes. E é uma guerra diária, né? É diferente até do soldado. O soldado vai para uma guerra que talvez tenha um determinado tempo e volta. A polícia você entra numa carreira para uma guerra que vai até o final da sua carreira. É uma demanda, isso é do ser humano, da sociedade, da humanidade. O crime existe desde que o homem é homem. E se vai acabar, a gente não tem esperança que um dia acabe o crime, que o homem deixe de praticar crimes. Então a polícia sempre vai existir. Esse guardião da sociedade, essa missão de proteger o outro contra o mal é permanente. Então você sabe que você vai entrar numa carreira que pode esquecer que um dia você vai ter refresco. Talvez quando você estiver mais velho você consiga um posto, um conforto, conforme a sua experiência, que aí você passa a ensinar e comandar. Né? Mas por enquanto você está na linha de frente aqui, você está no campo de batalha. E doutor Marçal, vamos falar da Irmandade. Vamos lá, a Irmandade. Antes de eu entrar no tema da Irmandade, como uma necessidade humana, uma necessidade atual, cada vez mais imprescindível, né? Eu quero dizer o seguinte, eu estou vindo para cá hoje e não sei quando vai ao ar o programa, né? É breve. Em breve. Mas é possível que quando for ao ar, algumas pessoas vão lidar... Antes que me chamem de hipócrita, eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero falar sobre a Irmandade. Irmãos brigam, sim. Sempre. Eu estou vindo de brigas. Eu estou vindo de briga. Irmão que eu falo, não irmão de sangue, irmão da Irmandade policial. Tá? Brigam mesmo. Mas o que não pode estar acima dos interesses da briga é os interesses da Irmandade. O interesse da família. Briga, eu costumo chamar que a briga que eu estou tendo, por exemplo, a briga entre irmãos, é um treinamento para nos preparar contra o inimigo maior que está na outra Irmandade. Isso tem que ficar muito claro. Né? Roupa suja se lava em casa, estou vindo de um estresse aí, mas eu vou usar esse estresse para motivar o que eu vou falar sobre a Irmandade, porque o meu problema que eu estou tendo lá com isso, aquele irmão, problemas pontuais relacionados às entidades a entidade que eu estou presidindo, não podem, jamais serão superiores ao meu propósito maior à frente da entidade que eu estou agora presidindo, à frente da Irmandade que eu estou à frente agora. Esses problemas é gerenciamento de crise. Isso a aí. Crise não pode destruir a Irmandade, não pode destruir a estrutura. Então, antes que eles me chamem de hipócrita e tudo que eu vou falar aqui sobre a necessidade e a importância de ser irmão, é para dizer para eles que... Irmãos também brigam. Irmãos também brigam. E depois se entendem. É treinamento que só me motiva a avançar, porque o que vem pela frente aí é muito bom. Nesse termo, nessa nova caminhada que eu estou fazendo em cima desse meu tema da Irmandade policial. Vamos lá.
Irmandade policial, a necessidade de sermos irmãos e nos fortalecermos. Primeiramente, do lado de lá tem uma irmandade que está nos atacando. Sim. Nós somos a irmandade do bem. Quando fala irmandade policial, nós somos a irmandade do bem. Do lado de lá existe uma irmandade do mal chamada crime organizado, que está crescendo e nos atacando cada vez mais. Então, não quero aqui filosofar a respeito do termo irmão, mas alguns pontos precisam ser colocados para melhor esclarecimento. A palavra irmão vem de germanos, né? É um termo alemão, germanos gerados do mesmo pai e mãe. E o que nós somos? Para o ponto de vista espiritual, quando não somos irmãos de sangue, gerados do mesmo pai e mãe, somos do mesmo pai, do mesmo Criador. Qualquer que seja a religião, qual que é o princípio? Tem um ser superior do qual nós somos filhos. Somos filhos, somos irmãos. Toda religião prega o quê? Irmandade. Independente de qual a linha, irmandade. Muito bem. E eu gosto de pensar nesse termo, irmão, quando eu falo, antes de me aprofundar no termo, eu gostaria que as pessoas pensassem comigo o seguinte: a palavra irmão eu gosto de dividir em dois termos, né? Irmãos, irmanados. Ir, o radical ir, que vem do verbo ir, vem do latim ire, né? Significa avançar, ir ao encontro de, né? Avançar. E manos, né? Irmão de irmãos, né? Manos é obra, trabalho, poder, manos militare, feito militar. Então tem a ver com obra, com trabalho, com o que vai ser feito, com o que tem que ser feito. Então tem a ver com manos, mãos à obra, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Então eu costumo pensar, quando falar de irmandade, pense nas duas mãos. Né? Quando eu falo, ir ao encontro das mãos, as mãos que vão ao encontro da outra. Então, poderia aqui citar diversos símbolos representativos da união, da irmandade e as mãos. O corpo tem duas mãos, tem dois irmãos. As mãos são irmanadas. Nós somos como as nossas mãos, que juntas fazem melhor que uma sozinha. Correto? Imagine se nós não tivéssemos as duas mãos. Seria muito mais difícil. E para quem não tem, só tem uma mão, é muito mais difícil operar com uma mão só, fazer as coisas só sem com uma ter mão. que fomos criados para trabalhar com as duas. Com as duas mãos. Mas eu levo isso para o sentido que eu estou falando da irmandade. E as mãos, umas irem ao encontro da outra. Então temos diversos símbolos aí, poderia citar um deles, por exemplo, do Kung Fu, o símbolo do cumprimento do Kung Fu, uma mão colada na outra. Alguns falam que o Sol e a Lua. Podemos ser diferentes, mas devemos nos respeitar. Por isso que eles se cumprimentam. Tem um nome esse, né? Confiança. Entendeu? A paz. O que eu acabei de falar, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. E o mais conhecido, o símbolo mais conhecido que a gente pode relacionar, trazer isso é o da oração. Sim. Você tem várias simbologias. Você junta as duas mãos, precisa das duas mãos para que as suas orações sejam levadas ao céu. Tem até algumas coisas que dizem, se a oração com as mãos para baixo, essa oração vai para o inferno. Para o lado, ela se dispersa no ambiente. Para cima, vai para Deus. Tá certo? E dizem que é submissão também, um irmão se submetendo ao outro. Quando, na época do Império Romano, se estendia a mão para ser preso. Sim. Se submetendo. E quando dizem que quando um soldado romano, para não ser capturado, para não ser morto, ele estendia as mãos. Fazia esse gesto, que era de rendição. Interessante. Então tem mil coisas. Hoje em dia tem até os emojis, né? Com as mãozinhas, tem várias. Isso. Mas duas mãos. Invariavelmente se usa duas mãos para falar de poder, de força, da união. De alegria, você de bate alegria, palmas. isso aqui né? Força e poder, unidos na luta. Tem uma série de coisas, mas lá atrás aqui é dos dois, né? A linguagem dos surdos e mudos. Imagine como é que eles se comunicariam, como é que seria difícil a comunicação se não tivessem as duas mãos operando. Você pode ver que usa-se as duas mãos para comunicar com o outro irmão. Tá certo? E assim sucessivamente. Então
Então, para não ter para afastar aquela coisa da preguiça, né? O que ele está falando é romantismo, a coisa de irmandade e tal, tá bom. Então, se você acha que é puro romantismo, puro sentimentalismo, essa palavra de irmão, então entenda uma coisa: a individualidade que nós pregamos, eu sou individual, sou independente, não. Quando você pensar na sua individualidade, pense no seguinte, que para você se alimentar, você precisou que alguém plantasse e colhesse. Então, toda a sua independência é relativa. Aqui na sociedade, falando, não depende de ninguém, não depende de você, tal, levo minha vida, estou na minha, tal. Em termos, você depende de alguém que plante e colha para você se alimentar, você depende de alguém que faça a sua roupa para você se aquecer. Se vestir. Depende de pessoas que prestem diversos serviços, depende de pessoas que estudem para cuidar da sua saúde. Você depende de pessoas que estudem, se preparem, se capacitem para te proteger contra o mal, polícia. Uhum. Né? Não precisa da polícia. Precisa sim. Precisa e você nem sabe o quanto você precisa. Nunca precisei da polícia. Como? Você nunca precisou? Você não tem ideia de quantas vezes você deixou de ser assaltado porque passou uma viatura e evitou o assalto. Correto. Você não sabe quantas vezes você poderia ter sido morto pela simples passagem de uma viatura. Então não vem dizer que você não precisou. Você não sabe quantas vezes a sua casa deixou de ser furtada quando você saiu porque a viatura ficou passando. Seja a viatura do patrulhamento obrigatório da PM, seja da GCM, seja da Polícia Civil, que transita, se desloca para fazer as investigações, mas está lá com a viatura, está passando, está prevenindo. Então você depende sim da polícia. Você pode não ter ido fazer um BO, você pode ter ficado descontente quando foi fazer uma ocorrência. Isso não se acabam com as pulgas matando o cachorro. Não adianta você acabar com a polícia, que você não vai acabar com o problema. Tente imaginar a sua vida sem essa polícia que está aí é ruim, então tente imaginar a sua vida sem essa polícia. Seria um caos. Tá? Experimente viver dentro de uma comunidade crítica, onde o crime manda, onde não tem polícia, onde não entra a polícia. Tente viver lá. Pergunta para as pessoas como é viver lá, submetido ao crime. Não tem polícia. É o paraíso, né? Longe da polícia, dos abusos da polícia, da truculência da polícia. Então vai viver lá dentro para ver como é que é viver sem polícia. Como dizem, nós estamos aqui para prometer o paraíso. Nós estamos aqui para garantir que o inferno não se instale. As pessoas precisam entender isso. Sim, então, concordo. A polícia tem defeitos? Tem sim. Mas ela vamos trabalhar de seres humanos. Ser humano é imperfeito. Então vamos trabalhar para melhorar esse ser humano, para melhorar o serviço. Que tal melhorar, pedindo para os legisladores deixar a polícia como uma polícia de Estado, uma polícia autônoma, importantíssimo, não pertencente a políticos. Os políticos fazem o que fazem e que a gente sabe, que acabam desmoralizando, desestruturando o sistema. E quem ganha com isso é o crime. Que o crime não se desestrutura como a polícia se desestrutura em razão da política. Você pode ter certeza. É verdade. Eles não têm eleição no crime. Não, né? Não tem mesmo. No crime organizado não tem eleição. Não, é muito diferente. Entendeu? Então a gente tem que entender que existe aí um eles são muito comum. bem estruturados, né? Tá certo. A palavra já diz, eles são organizados. Organizados. Então, como eu falei, estou usando a motivação da minha briga com o irmão para fortalecer o sentido da irmandade, que tem que estar acima das vaidades, das pessoalidades. A irmandade tem que estar acima desse problema de pertencer a um político ou outro, pertencer a governos. Não estou fazendo crítica a esse governo, todos os governos sempre foram assim. Eu concordo. O serviço policial ele não deveria estar ligado sujeito à política. E nem ao executivo, né? Não. Eu entendo isso, até estudando bastante. Ela precisa de independência, porque só dessa maneira que ela vai se estruturar e se fortalecer e motivar as pessoas que estão ali dentro, que também precisam de motivação, não é fácil isso lidar chama-se com aquilo. evolução, porque a partir do momento que você respeita a vocação das pessoas, eu quero ser polícia, eu quero ser da área de crimes cibernéticos, eu quero ser polícia, eu quero ser da área de homicídios, vou me especializar em homicídios, em narcóticos. Não, eu quero trabalhar no plantão porque eu gosto de clínica geral, gosto de fazer tudo.
Gosto de trabalhar na distrital. Distrital tem tudo. Gosto de lidar com o povo. Exatamente, eu gosto disso. Tem pessoas que gostam. Sim. Então deixa a pessoa lá, dá um incentivo, tal, estimula, melhora as condições de trabalho, melhora a condição salarial daquele que sai de casa e não sabe se volta, não sabe se está. O policial é aquele que sai de casa, seja ele do patrulhamento, seja ele da investigação, ele não sabe se está dando o último beijo nas crianças, nos filhos, não sabe se está dando o último abraço nos pais, né? Não sabe se está dando o último tchau, né? Para a família. Isso é uma realidade. Mas ele vai. E vai, ele é uma pessoa que, quando você entra na polícia, eu costumo dizer que as pessoas que optam por ser policiais não são normais, né? Porque tanta profissão para escolher foi escolher aquela do maior risco, né? Sabendo de todos esses problemas, da violência que ele está colocando a vida dele em risco. Então, não é uma pessoa normal, ela tinha que ter uma consideração melhor por parte do Estado, por próprio público, né? Achar já ganha bem. Não, não ganha bem, não. Ninguém ganha bem para colocar a sua vida em risco em função de outras pessoas. Não existe salário que pague isso. Não existe salário que pague a entrega que você faz para salvar outras pessoas que você nem conhece. Você vai atender uma ocorrência, vai investigar um crime, você nem sabe quem é a pessoa, você conhece a vítima ali do papel, às vezes quando é da investigação. E o policial militar que vai atender a ocorrência não sabe nem quem ele está salvando. Não sabe nem o que vem pela frente. Mas ele vai com sangue nos olhos, vai para colocar a vida dele em risco. O negócio é prender os autores do crime. A mesma coisa, quando você investiga, você não fica fazendo pesos e medidas se o cara... Quem será quem? É branco, é preto, é religião, não vou investigar. É homem, não mulher. Tem essa. Independente de quem seja, você vai investigar, vai dar o melhor de si. Até quando você é destratado pela vítima, você faz questão de fazer o melhor. É até uma troca. Agora que eu vou investigar mesmo, estou sendo destratado, está desmerecendo a polícia, agora só para entender eu vou fazer o melhor de mim e entregar o serviço. Está vendo só? Você me destratou, me desmereceu, tá, mas eu esclareci o crime que te causou um prejuízo, te feriu. Então, doutor Marçal, o que a gente precisa ter mais é esse ponto de vista de irmandade. O que a gente precisa cada vez mais, a gente não pode contar, como a gente vem falando, com governos, a gente não pode contar com políticos. E o que está acontecendo de grade, ponto crítico? Por que eu estou vindo à frente aqui falar de irmandade, a necessidade da irmandade? O lado de lá, a irmandade do lado de lá, está conseguindo cooptar, aumentar o número de pessoas da sociedade civil contra a polícia. Está conseguindo estabelecer uma narrativa negativa contra o trabalho policial. Isso é muito ruim. Muito ruim, mas aqui a gente não deixa isso, não. Tá? O seu trabalho é uma exceção. Você sabe, dentro de um cenário... A mídia está sendo, infelizmente, muito utilizada para isso. É muito ruim isso para a própria sociedade. Como eu falei, por trás disso tem uma ideologia imperante aí, né, que está vingando, está acontecendo, de um Estado sem polícia, que interessa só para determinadas pessoas. Estão usando as pessoas do bem contra a polícia por um propósito particular, de uma ideologia particular, e as pessoas estão indo atrás sem saber exatamente o que estão fazendo, simplesmente atacando a polícia por atacar, hostilizando a polícia por hostilizar, sem saber o que realmente está por trás disso. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo, eu fui da escola de samba Vai-Vai. Tá. Fui 10 anos do Vai-Vai. Né? Fui da bateria... Sei lá, eu cheguei lá com 16 anos, fiquei até os 26. Tocou bateria na Vai-Vai. Fui do ritmista lá. Fui de uma época que você podia levar a família aos domingos no Vai-Vai, que tinha um almoço lá maravilhoso, comunidade. Tinha esse ou aquele e tal, mas ninguém mexia com ninguém. Tinha de todas as classes sociais. Eu, quando eu entrei, 5 anos depois, aos 20, 21, eu entrei na polícia, eu até fiquei com receio. Falei, será? Como é que eu vou ser tratado assim? Olha, absolutamente normal. E quem tinha os caras assim, tal, passagem, tal, sabiam que eu era policial, mas ali o ambiente ali era outra coisa. A gente estava ali para uma descontração, para fazer o samba, para disseminar a cultura de raízes afro e tal. É isso. E um trabalho social que, inclusive, hoje aumentou, muito bacana, porque a comunidade é legal quando você pega uma escola de samba, vê desenvolvendo trabalhos sociais muito importantes, muito legais. Então era isso. Tinha eu como policial, tinha outro da Harmonia, o Rui Sucato, que era do DEI, que era da Harmonia, tinha um outro do Departamento de Homicídio. Tinha policiais ali no meio do samba.
E eu era da bateria. Tranquilo. Fiquei até fase, né? Fiquei até por 10 anos, tal. Então hoje, a gente sempre leva a escola do coração pro resto da vida, tal. Quando eu vi o Vai-Vai esses anos, Sim, aquele levando aquele tema polêmico, execrando a polícia, independente de estarem execrando a polícia militar, não, eles entendam o seguinte: uma vez polícia, sempre polícia. Assim como as mulheres, quando uma é atacada, fez como uma fez com outras, assim como os negros, quando um é vítima de uma violência, fez com todos. Vida de negros importa, fez com um, fez com todos, na polícia não é diferente. Falou mal da polícia, seja ela fardada ou não, falou mal de mim. Eu faço parte dessa irmandade. Tem erros na nossa irmandade? Tem, mas não é assim que se consertam os erros. Eu concordo, não é demonizando. Não é demonizando. Quando você vai lá, ataca um policial que você acha que cometeu um erro, não estou entrando no mérito da questão, ele executou, então a polícia sempre executa, né? O vagabundo, o bandido não faz nada, ele é eternamente vítima. Bom, os policiais fazem isso, aquilo, tal. Quando você ataca um policial, um setor da polícia, você está atacando, por exemplo, no estado de São Paulo, 110 mil outros policiais da PM, mais 30 ou 40 mil policiais civis, sejam eles nativos ou aposentados. Você está atacando toda a polícia do estado, não é só uma polícia, porque aquilo ecoa para a comunidade, para a sociedade, como a polícia. Não é o nome daquele policial, daquela guarnição, não. É a polícia como um todo. E para a polícia do Brasil inteiro. Pode ser quando policial federal, pode ser o GCM. Quando você fala que a polícia é truculenta por causa de um ato pontual ali, você está dizendo que todos esses... Você está dizendo que 500 mil policiais, mais de 500 mil policiais que estão hoje na ativa no Brasil, são truculentos, são assassinos. Mas é engraçado, né, doutor Marçal? Eu não sei por que eles não usaram, né, os políticos, porque os políticos são truculentos. Os políticos, enfim, são responsáveis por coisas muito penosas para a sociedade. Né? Por trás de um gatilho, do dedo de um gatilho, tem uma ordem. Tem que entender. As pessoas não entendem. É verdade. Que uma arma não atira sozinho. A bala que sai da arma de um policial, antes de chegar na mão dele, ela vem de um comando, ela vem de uma disciplina, ela vem de uma instrução, ela vem de uma ordem maior que acaba ali no gatilho. Não é assim que então... É que, infelizmente, a sociedade não tem acesso a essas informações. Muitas coisas são veladas e eu acho até que algumas informações elas precisam ser trabalhadas com muita cautela também, porque são informações um tanto quanto perigosas. Né? A gente sabe que o problema todo é o sistema. Sim. Não é a polícia, mas é o sistema. E como ele está inserido, e se o sistema não for ajustado, quem perde? E quem vai continuar perdendo é a sociedade. É muito difícil. E um sistema desajustado, ele beneficia o crime. Então, e aquela questão, né, doutor Marçal? Não adianta respostas simples para problemas complexos. É uma outra questão que as pessoas também precisam entender. Isso é um problema muito complexo, de muitos anos. E a gente sabe que tem o que a gente acabou de falar, tem toda uma estrutura do sistema que não quer mudar. Porque ele é interessante para A, para B, para C. A gente está falando de controle de poder. Tá. Então, isso é muito complicado. Por isso que a questão da irmandade que eu venho falar aqui, ela está acima disso. Por quê? Porque é o que eu falei agora há pouco. O policial não pode contar com o governo, com políticos, com o judiciário, e agora com a sociedade, de certa forma. Ele tem que... quando a gente criou o termo nós por nós, é isso. Somos nós por nós. O sistema é esse. Não podemos depender e ficar escravizados, alienados, submissos totalmente a esse sistema. Porque nós estamos em risco. Nossa cabeça está a prêmio. E eu parece até que eu profetizei essa história da cabeça do policial ser colocada a prêmio, lá em vários anos, aí, mais de 20 anos, eu escrevi uma matéria, na época do Batoré, do crime do Batoré e tal, e eu falei, a quem importa desmoralizar o inquérito policial? E fui pontuando algumas coisas, e falei,
que os poderes precisavam se harmonizar em prol da sociedade. Que aquela questão do Ministério Público tendo na queda de braço com a polícia, tentando tirar poderes, o desprezo do judiciário, eu já vinha falando disso, que os poderes, os órgãos do poder tinham que se unir, cada um fazer a sua parte, respeitando a parte do outro, da melhor forma possível, em bem da sociedade, não ficar disputando poder. Aqui eu posso, e agora está sendo muito ruim essa questão do atual secretário, tentar passar prerrogativas da Polícia Civil para a Polícia Militar. Ele está fazendo um desfavor para a segurança. Ele não está melhorando a Polícia Militar. Ele está colocando a polícia, está criando um problema para a Polícia Militar, inclusive, para deixar de fazer o principal, que é o patrulhamento ostensivo, a proteção preventiva da sociedade ou imediata, para fazer o trabalho da Polícia Civil. Isso vai desmoralizar cada vez mais o trabalho da Polícia Militar. E outra, o trabalho que é de natureza civil, quando você coloca o regime militar para fazer, você já sabe que não dá certo, né? Regime militar é regime militar. Para tratar com as coisas da sociedade civil é complicado. Você não pode transferir, você não pode militarizar a sociedade. Né? Não, tem muitas questões. Tem muitas questões, mas voltando à questão da Irmandade, a necessidade de nos unirmos, e como vem essa união? Do próprio respeito de iniciativas como a do Bioto, do NPN, que funciona mais do que o CEPOL. A verdade foi essa, no começo foi. Por que funciona? Não é que eu digo que funciona mais que o CEPOL, porque o CEPOL trabalha dentro de regras, é oficial, não pode ser aberto. Não seria até ruim que se o CEPOL fosse aberto para fora de quem tivesse, por exemplo, com o talão aberto, dentro do horário, etc. etc. O CEPOL é do jeito que tem que ser. Só que ele tem limites. E quando você cria uma rede de solidariedade entre policiais, além desses limites, é o exemplo da Irmandade que eu estou falando. Então, quando se criou a rede NPN, hoje capitaneada pelo Bioto, a ideia foi de um outro policial que o Bioto aprimorou, com outros policiais. É disso que eu estou falando. Criou-se a força da Irmandade, porque não existia uma regra, um regulamento, um código, nem nada, vai ter que ser assim. Foi pela necessidade, e funciona de forma excelente. É super eficiente o NPN. Se organizou, tem mais de 20 mil policiais, funciona, ajuda, colabora. O próprio CEPOL ajuda. Hoje ajuda. Que o próprio CEPOL copia o NPN e quando tem ocorrência do colega que pediu um apoio, que informou uma ocorrência e tal, ele manda até o Pelicano. O CEPOL manda até o Pelicano, copia a ocorrência e manda. Agiliza o atendimento. Porque os padrões, eles engessam. Os padrões oficiais engessam até a operacionalidade da polícia. Então, esse exemplo que o Bioto deu é um exemplo a ser seguido dentro dessa premissa que eu falo da necessidade de nos irmanarmos. Esse irmanarmos é entender que do lado de lá existe uma irmandade que se cresceu, se fortaleceu, virou uma nação, assim virou um Estado. Assim como o Estado Islâmico, hoje chamado Estado Islâmico, uniu terroristas. Onde houver regra, comando e comandados, são os principais elementos da criação de uma organização que você pode chegar a... Porque tem a mesma ideologia. Então, tem ideologia, tem povo, tem regra, tem comando, tem governo. O Estado Islâmico tem um governo. Tem hierarquia, tem poder, tem regra. E se você vê... Então, o crime... Como eles cresceram, né? Como eles cresceram. Então, o crime, quando eu falo do crime organizado como uma irmandade que cresceu e virou uma nação do crime no mundo todo, aquela ideia do narcotráfico, o narcotraficante, hoje você pontua, hoje você já não pode mais separar o narcotraficante, ele é capitalista de outras modalidades de crime. O crime se organizou, tanto cresceu e se organizou, que ele saiu daquela esfera do tráfico para entrar em todas as esferas da economia mundial. Então ele começa financiando comércio, tráfico de armas, e entra em todos os outros setores, por exemplo, contrabando, prostituição internacional, tráfico de pessoas, até tráfico de órgãos, que ele financia, ele gira, a inteligência econômica. Eu tenho dinheiro, tenho muito dinheiro. Crimes financeiros. Ele começa a virar um investidor, vira capitalista. Então o narcotraficante virou capitalista de diversas outras frentes. E dentro de um dialeto
que é o dialeto do crime. É um dialeto comum a todos eles em todas as partes do mundo. O tradutor é o papel moeda, o dinheiro. O dinheiro traduz qualquer idioma, né? Sim. Ele Entendeu? tem muita força. E eles têm um inimigo comum que são as polícias. Que estão desunidas. Estão desunidas, dispersas, rendidas, vinculadas a sistemas de governo, polícias de governo. Fica fácil para o tráfico. Então, tudo que a gente puder fazer em todas as frentes para aumentar esse sentido de irmandade, de união, é saber que vem um inimigo aí. Nós estamos numa guerra permanente. Tem um inimigo que está usando a sociedade cada vez mais, os meios de comunicação, pessoas do bem da sociedade, para nos atacar, para nos desmoralizar, para nos enfraquecer. E eles vêm avançando, então, criando um ambiente propício para eles. Quando eu estava falando da questão do vai-vai, eu chamo a atenção para... Alguém do vai-vai vai ouvir, vai me criticar, vai me falar, você está errado, tal, quero um protesto, tal, justo, tal. Prestem atenção de como vocês podem estar sendo usados para a causa que não é a sua. Uhum. Tá? É muito bonito, muito legal, não falar, pegar aquele caso militar, só que por trás daquele protesto, veja quem está financiando o protesto. Por exemplo, eu sofro dentro da instituição policial tem racismo, que o racismo existe desde quando o Brasil é Brasil. Sim, é uma realidade. É uma realidade. Tá? Eu mesmo, dentro da polícia, sofri muito com isso e ponto final. E sei fazer minha luta, minha defesa. Tá? Agora, usar a causa... Prestem atenção os militantes da causa da igualdade racial. Uma coisa é lutar contra o racismo. Outra coisa é bater palma para narcotraficante. Não confundam as lutas. Não se deixem levar pelas lutas. Prestem atenção quem está no movimento. Quem realmente está interessado nos movimentos contra o racismo, contra a igualdade, contra a luta pela igualdade racial. Tá certo? Porque dá a impressão que é o seguinte, o inimigo da luta contra... o inimigo racista é sempre a polícia. Tá certo. Quem tem o maior interesse em destruir a polícia? Quem está usando o movimento justo contra o racismo para atacar a polícia? Prestem atenção como vocês estão sendo usados para uma causa. Atrás da sua bandeira justa tem uma outra causa em curso. Você quer lutar contra o racismo ou quer lutar a favor de bandidos? A favor do narcotraficante? Você quer ser comandado, ter a sociedade dominada pelo narcotraficante, né? Você está dando força para eles. E eu digo isso para todas as outras lutas, prestem atenção na quem está atrás da sua bandeira. Mas isso é importantíssimo. E a gente vai trazer mais essa pauta, vamos trazer mais o Dr. Marçal Ronda para a gente conversar sobre isso. Eu concordo, já advogo isso há muito tempo, que a gente precisa ter uma polícia independente. Não é uma tarefa fácil, não acho que isso vai acontecer num curto prazo de tempo, mas eu acho que a gente precisa informar e instruir a sociedade. Porque uma sociedade, quando tem informação, ela é muito poderosa. Ela começa a cobrar. Né? Ela fala, não, mas espera aí, não vai parar de me enganar. No mínimo. Mas, doutor Marçal, a gente chega no momento filosófico aqui do programa. Temos 5 perguntas aqui e eu vou deixar o senhor escolher uma para responder para mim. Vamos ver que pergunta o doutor Marçal vai escolher. Vou ter que responder as 5? Não, uma só. Escolher uma. São 5 perguntas diferentes. Você vai escolher uma. É que vai encerrar o programa, é isso? É que vai encerrar o programa. A questão da Irmandade, posso finalizar? Lógico, por favor. Tá. Só defender a questão da Irmandade, mas tem algumas ações que estão sendo feitas aí, que talvez a gente tenha oportunidade depois de falar. Vamos falar mais vezes. Tá. A questão do Bioto NPN, a rede que eu falei, nós estamos... Isso desde o encontro da velha guarda, propus para ele, aceitou, nós vamos internacionalizar isso. Ótimo. Bom, através do quê? Da ideia do Policiais Sem Fronteiras. Maravilhoso. Policiais Sem Fronteiras. Isso, vamos Vai ser um instituto? Não tem ainda uma proposta de criar uma entidade, nada. Vamos criar na mesma linha que foi criado o NPN, sem essa regramento, vamos nos unir, fazer um documento, nada. Vamos pela necessidade. Então, a ideia do Policiais Sem Fronteira, me inspirei na delegada Madi Branco, que foi investigadora em São Paulo, depois foi para filha do Luiz Branco, que era investigador,
estudamos juntos no curso de Direito. Ela foi para Santa Catarina, fez carreira de delegada, se aposentou e foi para a Europa. E a Madi não para. Continua lá. Continua Temos que falar com a Madi. Ela chega na Europa, assim como ela fez em Portugal, agora ela está na Espanha, ela se envolve lá com a polícia local e começa a ajudar numa série dos crimes que ela puder, que envolvem estrangeiros, envolvem brasileiros, prostituição internacional, né? Tráfico de mulheres para prostituição e tal. Ela começa a ajudar. Então, em Portugal era a violência doméstica e assim sucessivamente. Ela me inspirou e falou, pô, Madi, você não para, então... Você está me inspirando aqui. Está me inspirando a criar o Policiais Sem Fronteira. Como eu tenho alguns amigos, né, ela me apresentou o Gomes também, que vai ajudar, vai fazer parte desse... Ele está lá da Suíça e vai fazer parte desse processo, dessa legião, né, vamos chamar assim, de Policiais Sem Fronteiras, que vão trabalhar sobre 3 bandeiras. Uma seja pela troca de informações básicas, né, por exemplo, nessa região tem terremoto, tem conflito, tem guerra, tem terrorismo, tem guerra, tal, os alertas, né, de pessoas desaparecidas, localização, até a colaboração, desde a colaboração em troca de informações muito simples, até a colaboração contra tráfico de pessoas, tráfico de crianças, para escravidão. Importantíssimo isso. Para escravidão muito sexual. Importante. Entendeu? Cold cases, né? Também casos que são sem solução. Que pessoas eu acho... desaparecidas que viram, na verdade, vão para o tráfico de órgãos. E que os policiais, inclusive os aposentados, poderiam se debruçar, né? Nesse trabalho aí, que eu sei que é um trabalho difícil, mas tão interessante, que agora está livre, né? Então, ele pode ter liberdade na investigação. Exatamente. E veja bem, nós somos, e na verdade, outros policiais acabam entrando nessa conexão igual o do Bioto, igual o NPN do Bioto, em que as pessoas, independente do departamento, da condição de ativo, aposentado, eles entram. Nós somos mais de 20 milhões de policiais no mundo todo. Muitos, hein? Muitos policiais. No Brasil, 500 mil, mais de 500 mil nativos. Nos Estados Unidos, 800 mil e por aí vai. Então, essa rede tende a crescer muito, porque hoje a gente tem a tecnologia é um facilitador hoje. Sim. Seja através do smartphone, do WhatsApp, da internet e tal. Então, é muito mais fácil e viável que essa rede se cresça. Isso é uma frente que une policiais, seja através da comunicação, você fortalece os laços de amizade entre países, entre policiais, entre as polícias, que é uma das frentes, né? Aqui eu presido fora essa ideia do Policiais Sem Fronteira, inspirado na doutora Madi Branco, eu presido a regional da IPA no estado de São Paulo. Tá. Né? IPA é International Police Association, uma entidade antiga, uma fraternidade de policiais, tem 65 países, social, cultural e recreativo. E dentro, principalmente da área cultural, nós estamos tentando nos aprimorar na área de treinamento. Por quê? Das mensagens dessa Irmandade é falar para o policial que ele precisa treinar, ele precisa se manter atualizado, ele precisa se manter capacitado. Porque eu digo o seguinte, um treinamento, por menor que seja, pode ser a diferença entre a vida e a morte numa ocorrência. Sim. Então, nós estamos desenvolvendo, criamos uma aliança para a expansão da IPA no Brasil e na América Latina, porque ela só está instalada em 5 estados. A gente vai tentar expandir para os outros 22 estados e já temos nessa aliança praticamente representantes em todos os outros 22 estados e mais alguns países da América do Sul que estão chegando, que é o Uruguai, o Chile, o Paraguai está vindo também e outros países. Para levar uma proposta para a IPA, no Congresso Mundial que vai acontecer agora em setembro, desse projeto de expansão, que nós queremos criar aqui no Brasil, além da expansão, um centro integrado de segurança pública e privada. Ótimo. Tá? Que nós, dentro dessa proposta de Irmandade, temos a intenção também nessa Irmandade, a segurança privada faz parte essencial, é da mesma família. Sim. Basta dizer que a polícia como órgão, como essa organização que a gente conhece hoje, mais moderna, ela é do século XVI para cá. De 1500 para cá que começam a se organizar, falar em segurança pública, em polícia, né, da forma como a gente está conhecendo hoje. Então, aqui no Brasil, talvez o primeiro órgão policial tenha sido criado com Dom João VI, quando a vinda dele aqui para o Brasil, 1800 e pouco. Nos Estados Unidos, a primeira polícia moderna foi criada em 1838, em Boston, Massachusetts.
Na Inglaterra, o primeiro órgão que levou o nome polícia, a Polícia Marinha, foi criado em 1798. Então, na história da humanidade, a polícia que nós conhecemos hoje como polícia moderna, depois da teoria do Estado, de Rousseau, depois da separação dos poderes de Montesquieu, que começa o debate contra o absolutismo, que antes nós tínhamos uma força armada que protegia o rei e, excepcionalmente, protegia o povo. Então, a polícia como organização, órgão autônomo, organizado, então, vem muito recente na história. Sim, ela é muito recente, muito ela é muito recente. nova. Nós estamos falando de um período depois de Cristo, né? Então, quer dizer, 1.500, mais de 1.000 anos depois de Cristo é que a polícia começa a surgir como órgão, né? Então, e o que se fazia antes? Como as pessoas se protegiam antes? Então, a polícia, a segurança pública começa privada, na família, no pai protegendo a família, nas famílias se protegendo em comunidades, e depois elas começam a se organizar muito lentamente no tempo. Então, ela é recente. Então, a polícia privada, ela é um braço da segurança pública. Seja o vigilante de rua, seja o vigilante de shopping, eles são os olhos da polícia, onde a polícia não alcança. Onde ela não consegue estar todo o tempo, né? Então, o monopólio da polícia na segurança pública é relativo. Então, ela precisa trazer a segurança privada cada vez mais para participar dos debates, da discussão, da formatação do sistema de segurança para todos. Então, vai ter esse braço também. Vai ter esse braço. Então, esse Centro Integrado de Segurança Pública Privada é para isso, é para unir os esforços. Trazer, seja nas indústrias de tecnologia, de equipamento, de segurança, os profissionais de todas as áreas, para uma luta em comum. Todos nós, segurança pública, segurança privada e sociedade civil, temos um inimigo comum. Por isso que eu falo dessa irmandade entre segurança pública, polícia, segurança privada e sociedade civil, contra aquele inimigo do lado de lá que já se organizou, virou uma verdadeira nação, fala o mesmo dialeto, tá certo? E está vindo cada vez mais contra nós por um Estado sem polícia. Muito bom. Muito bom, doutor Marçal. A gente vai estar junto. Conte conosco. Faço questão também de poder colaborar. Tá certo. Agora você vai ter que escolher uma pergunta. Tá não aqui, pode vamos fugir. É a do ver meio. É do meio. Que será que o doutor Marçal escolheu? Vamos lá. Sério? Meu Deus do céu. Qual foi a pergunta? Vamos ver. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Olha. E aí, doutor? Para defender meus filhos. Muito bem. Não tenha dúvida. Por eles tudo. Isso aí é o que você acabou de falar. É a família. Primeira lição da segurança, né? É a defesa da família. Isso. Que as pessoas não fazem, né? Sim, por eles tudo, a vida, inclusive. Doutor Marçal, eu queria lhe agradecer muito. Vou me colocar à sua disposição também para poder ajudar aí nesse trabalho grande da Irmandade. De certa forma, a gente já vem fazendo algumas coisas, né, para alertar a sociedade da importância da independência do nosso sistema, né, que ele precisa estar completamente livre de pressões políticas. Sim, claro. Ele precisa atender aos desejos e à demanda da sociedade, né? Mas conte comigo, conte conosco e vamos lhe chamar outras vezes. Você aceita voltar? Claro, tem muita coisa para ser defendida. Para ser dita e defendida. Não, e é um poço de conhecimento, são muitos anos trabalhando, né? 36 anos, acho não que é dá para fazer, para ver bastante coisa, né? É isso, gente. Hoje estivemos aqui com o Dr. Marçal Ronda, esse grande policial civil, e a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode e Ser.